E aí, pessoal, tudo bem? Como a gente havia prometido, a gente vai concluir então aqui o estudo sobre o batismo no Espírito Santo e hoje a gente pretende trabalhar exatamente a terceira pergunta: qual é a evidência? No nosso primeiro vídeo a gente trabalhou o batismo com fogo e vimos que batismo com fogo é algo diferente do batismo com o Espírito. No segundo vídeo a gente viu o que é o batismo no Espírito, quando ele ocorre, né? E para quem é a promessa, na verdade, para quem é a promessa e quando ele ocorre. E nesse vídeo conclusivo, o último, acredito que a última pergunta a ser trabalhada é qual é a evidência. E eu sei de uma coisa, talvez você já tenha ouvido que a evidência do batismo no Espírito é a língua estranha. Eu sei que esse assunto é um assunto assim que divide, mas eu quero aqui, desde já, reafirmar aquilo que eu já disse no início dos primeiros vídeos. A gente respeita as opiniões divergentes. E eu até acredito que você pode discordar daquilo que a gente vai apresentar aqui, mas nós vamos tentar extrair dos textos bíblicos, tentar buscar essa resposta, né? A resposta de qual é a evidência. A gente pretende fazer isso. É isso que a gente quer se deter aqui. Então, uma coisa que eu acho que a gente precisa começar dizendo sobre a língua estranha é algo que algumas pessoas ficam até assim meio surpresas. Mas eu estou colocando para vocês aí uma versão em português e estou colocando o texto em grego. É claro que você não vai aqui entender o grego, afinal de contas estou falando grego para vocês aqui. Mas é só para você ter uma ideia daquilo que eu vou afirmar nesse exato momento. No texto que está em português, a expressão língua estranha nós só temos nesse versículo, certo? Apenas neste versículo. Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 14, no versículo 2. E ele está assim, eu vou ler. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha uma versão na sua casa e você pode ter uma versão igual a essa que eu estou apresentando, onde tem lá a expressão língua estranha. E boa dessas partes dessas versões traz a palavra estranha de forma em negrito ou itálico e algumas trazem ela entre colcheias. Na minha aqui você pode perceber que ela está em itálico, ela está inclinada. Por que que essa palavra estranha está inclinada? Você nunca parou para se perguntar? Pois bem, então eu vou lhe dizer. A expressão língua estranha não pertence ao texto original no grego. A palavra estranha não aparece. Você vai ver que a palavra fala está em amarelo e lá no grego está lá o lalon, e a expressão língua, que está em verde, lá no grego está também em verde, que é o glossa, no caso ali glossê. Então a gente não tem a palavra estranha no texto original. E a gente então sabe que foi fundada uma doutrina da língua estranha, mas quem fundou a doutrina da língua estranha precisa ter a consciência, ou quem se utiliza da doutrina da língua estranha precisa ter a consciência que a expressão língua estranha não aparece no texto original, não está na Bíblia. Nesse momento eu queria afirmar isso e trazer para vocês para esclarecer. Você vai ver outra língua, variedade de línguas, falar em línguas, mas língua estranha não pertence ao texto original. A gente vai ver
a palavra glossa, que é a palavra língua no nosso português. A palavra glossa, segundo o léxico de James Strong, de acordo com Strong, a língua, a palavra glossa no grego, ela pode ser traduzida pelo menos de duas formas, ou compreendida de duas formas. A língua como membro do corpo, o órgão da fala, né? Você pode, quando ter glossa no texto, traduzir por língua como sendo o nosso órgão da fala. Mas uma outra forma que você pode interpretar a palavra glossa, que é a palavra língua, a expressão é a palavra idioma idioma ou dialeto, né? Então, toda vez que a Bíblia apresentar a palavra glossa, pode ser compreendida ou como algo da fala ou como idioma ou dialeto. Então, a gente inicialmente a gente desmistifica essa palavra glossa como língua estranha. É claro que ela está em itálico porque o tradutor está sendo honesto, ele está dizendo, eu estou colocando algo para melhorar a tradução. Na verdade, piorou, né? Piorou, o negócio já virou uma doutrina. Uma palavra que foi incluída no texto para melhor dar o entendimento, acabou virando uma doutrina para um segmento. Bom, a gente tem Jesus falando sobre o fenômeno das línguas. E é muito interessante o que é que Jesus está dizendo lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Ele está dizendo o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aí talvez você diga, mas tá aí então, pronto, resolvido o problema. Então, é o dom de novas línguas. Mas o que é novas línguas? Perceba que eu grifei tanto a palavra novas quanto a palavra línguas. E grifei de propósito. Sabe por quê? Porque no grego tem uma palavrinha chamada kainos. Eu não sei se eu estou pronunciando da forma mais correta. Mas essa palavra, ela, quando aparece no grego, ela é traduzida por novo, por nova. E kainos é algo já existente. É novidade para quem vai utilizar. Eu gosto de citar sempre um exemplo. Se eu chegar para você e disser assim, olha, comprei um carro novo, vamos até a garagem para ver o meu carro novo. E chegando na garagem você vê lá um Fusca, eu acho que você talvez vai até rir. Mas não deixa de ser um carro novo, mesmo sendo um Fusca. É novo para mim. Então, toda vez que eu vou falar no grego algo que é novo para quem vai usar, mesmo que ele já exista, a gente usa a expressão kainos. Ok? Há uma outra expressão no grego que também é traduzida para o português como novo ou nova. É o neos. Algo que passou a existir, recém-inaugurado, aguardando o momento certo para a utilização. É claro que o grego vai influenciar muito a nossa língua aqui ocidental. Vai influenciar o inglês, por exemplo. Neos vai dar origem a New York, New Jersey, né? Que é Nova Jersey, Nova York. Essa palavra New é diferente do kainos. É algo que está sendo recém-inaugurado, que passou a existir, aguardando o momento para a utilização. A pergunta é, quando Jesus diz que aqueles que crerem nele falarão novas línguas, ele está falando de uma língua já existente e que é novidade para quem vai falar? Ou ele está falando de uma língua que está aguardando um momento único, um momento ímpar na história da humanidade para ser inaugurada? Vamos fazer o seguinte, mesmo sem você conhecer o grego,
a gente vai lá para o texto em grego e fica fácil perceber lá com a palavrinha em grego grifada. A palavrinha começa com um K, tá vendo? E tá lá, kainais. Kainais vem de kainos. Kainos é diferente de neos. Isso quer dizer que Jesus, em Marcos 16, 17, está dizendo o seguinte: quem crê no meu nome, falará ou falarão novas línguas. Línguas já existentes, mas que serão novidade para quem está falando. Então, se a gente quer pensar no dom de línguas ou nas novas línguas que serão faladas, a gente precisa entender que Jesus está dizendo de línguas que são idiomas, pois vão ser falados, então não vão ser observados nem vistos, então não é o órgão da fala. Segundo James Strong, então, é um idioma ou um dialeto. Então, de que Jesus está falando? A gente tem um exemplo muito claro do que Jesus está falando no acontecimento do dia de Pentecostes. A gente sabe que em Jerusalém está reunido gente de todo mundo para aquela festa. Era uma beleza, vinha gente de todo canto, judeu espalhado em todo mundo vinha para participar daquela festa. E aí, os discípulos de Jesus, eles receberam o Espírito Santo e agora eles começaram a pregar. Eles estão sendo capacitados para ser igreja. E aí têm recebido os dons espirituais. E eles estão pregando e as pessoas de várias nacionalidades ficam abismados. Sabe por quê? Porque enquanto eles pregavam, as pessoas ouviam nos seus próprios idiomas. Olha o texto é muito claro, é um texto muito conhecido e não gera dúvida. É como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Olha que coisa interessante, a palavra língua ali é a palavra glossa. E materna tem a ideia de local de origem, de nascimento. Lucas é tão detalhista nesse texto que ele fala até os povos que estão ali reunidos. Somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Olha o tema do sermão: as grandezas de Deus. Como? É um fenômeno espiritual. Então, o dom de línguas, segundo o que Jesus prometeu, tem a ver com o fenômeno ocorrido em Atos. Pessoas ouviam as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Então, a gente está entendendo pelo menos duas coisas nesse momento. A pergunta é: qual é a evidência? Eu já quero desde o início dizer, não é língua estranha, porque a palavra estranha não pertence ao original. E aquilo que Jesus disse que nós iríamos falar tem a ver com a capacidade de falar em outros idiomas, segundo o texto aqui de Atos. Bom, mas a pergunta permanece então. Qual é a evidência? Qual é a consequência de quando alguém é batizado no Espírito? Bom, vamos recorrer a Jesus. Eu acho que o texto que deixa muito claro a evidência do batismo no Espírito é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus diz e veja se ele não está pontuando a evidência do batismo no Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, e sereis minhas, o quê? Testemunhas. Então, quando descer sobre vocês, meus discípulos, o Espírito Santo,
Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos aqueles que testemunham daquilo que Jesus iniciou e continua fazendo. Jesus continua restaurando a humanidade, salvando os homens, trazendo a comunhão. E nós somos aqueles que proclamamos, testemunhamos com palavras e com ações, porque somos capacitados com este poder. É um poder que vem do alto e só é dado mediante ao batismo no Espírito. Então, como nós vimos, como todo cristão é batizado no Espírito, automaticamente é capacitado do testemunho de quem é Jesus. A evidência do batismo no Espírito segundo Jesus, o texto que acabamos de ler, é ser uma testemunha. Eu espero que de alguma forma isso esclareça. Você pode discordar, eu acho que existem outros textos que podem ser analisados, mas eu peguei os textos mais diretos, aqueles que pronunciam de forma direta a resposta para as nossas perguntas. Bom, se você concordar, é legal, porque você reafirma aquilo que já pensava. Se você discordar, não tem problema. Eu estou dando um argumento, e se você consegue ter outros argumentos, isso quer dizer que você está bem, está firme naquilo que você pensa, mas você também pode aí, de alguma forma, dar um like, porque gostou da apresentação. E se você tinha dúvidas, eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas, né? É isso que eu espero. Compartilha aí o canal, a gente vai trazer outros textos bíblicos, outras análises, outras coisas interessantes para a gente pensar e refletir e crescer no conhecimento da palavra. Um abraço, até a próxima, que Deus fique com todos e abençoe a sua vida. Até mais.